Eu sou a Karine Keu, aluna do curso em Licenciatura em Educação do Campo, e estou produzindo esse vídeo para relatar um pouco das minhas vivências no período de estágio com a regência na educação infantil, o qual realizei na Escola Estadual de Educação Básica Padre Gonzales, aqui em Três Passos. A escola é bem estruturada, pois conta com várias salas de aula, salas da direção, sala dos professores, biblioteca, secretaria, banheiros, sala de vídeo, de computação, laboratório de ciências, pracinhas, um pátio em frente à escola e outro atrás da escola com gramado e muita sombra, 2 quadras de esportes, refeitório, uma horta, a qual é cultivada pelos alunos. A escola da Vila de Padre Gonzales acolhe cerca de 400 alunos, desde a educação infantil até o ensino médio. A grande maioria dos alunos é do interior, os quais utilizam transporte escolar para vir até a escola. Os demais são alunos daqui da vila mesmo. A escola oferece nos turnos inversos para os alunos o projeto Mais Educação, o qual auxilia no desenvolvimento do aluno, com aulas de reforço, letramento, futsal, vôlei, violão, entre outras oficinas. O meu estágio aconteceu com a turma do Jardim, com início no dia 1º de outubro e término no dia 6 de novembro, totalizando os 25 turnos. A aula começava às 13h30 e terminava às 17h30. Na verdade, a turma do Jardim ela era multisseriada, pois tinham crianças entre 4 e 6 anos de idade. Contava com 16 alunos, sendo 7 meninos e 9 meninas. A maioria dos alunos era um pouco inquieta e agitada, mas no momento das explicações, eles ouviam atentamente. O meu projeto ele foi criado em cima do folclore brasileiro e regional, por acreditar na importância dos alunos conhecerem mais a fundo sobre o tema, pois o folclore é muito rico em informações, e sem iniciar lá na educação infantil, a apresentar aos alunos as lendas, músicas, brincadeiras, trava-línguas, tenho certeza que levarão consigo e não deixarão cair no esquecimento. Bom, na primeira semana de estágio, eu contei algumas lendas folclóricas para os alunos, como a mula sem cabeça, negrinho do pastoreio, saci pererê, o currupira e o boto cor-de-rosa. Sendo a que os alunos mais gostaram foi a lenda da mula sem cabeça, pois eles pediam para me contar todo dia daquela semana. Enfim, até o final do estágio, tinha dias que eu tinha que contar a lenda da mula sem cabeça, porque eles gostavam muito. As lendas foram contadas sem auxílio de livros, pois eu falava e fazia os gestos e as crianças gostavam muito. Eles ficavam atentos com uma carinha de curiosidade, ansiosos para saber o que vinha pela frente. Entre essas lendas dessa primeira semana, a única que eu contei de forma diferente foi a do currupira, pois mostrei a eles um vídeo infantil sobre a lenda. Muito interessante também, pois todos prestaram atenção da mesma forma. Sempre após contar a lenda para os alunos, fazíamos alguma atividade relacionada à lenda, usando técnicas diferentes para cada atividade. Já na segunda semana, busquei envolvê-los com algumas músicas folclóricas, como Cachorrinho, Pirulito que bate-bate, Caranguejo, Meu limão, meu limoeiro e Samba Lelê. Mas, como estávamos vivenciando a Semana do Dia da Criança, algumas atividades não consegui realizar, pelo motivo da escola ter programado algumas atividades diferenciadas, como oficinas, homenagens, teatros, passeios, os quais foram muito divertidos e esperados pelas crianças, e eles gostaram muito e se divertiram. Já na terceira semana, voltamos ao ritmo normal, então retornei para algumas músicas folclóricas, que ainda não havíamos realizado as atividades sobre as mesmas. Então, assim eu fiz. Cantamos, dramatizamos e realizamos as atividades sobre as músicas. Nessa semana eu comecei a passar algumas atividades relacionadas ao alfabeto. Atividades essas que não estavam no meu projeto, mas por perceber que algumas crianças não tinham o domínio do mesmo, então, e tinham dificuldade em escrever o seu próprio nome. Então eu comecei a trazer essas atividades para ajudá-los
a conhecer as letras do seu nome, pelo menos, né? Na quarta semana, nós cantamos as músicas, como o Papagaio Louro e o Cravo e a Rosa. A gente sempre dramatizava, a gente levantava, cantava, fazia os gestos e eles adoravam. Eles logo decoravam e cantavam, daí então a gente ia cantando praticamente todo dia. Também contei a lenda do João de Barro e fiz algumas atividades relacionadas sobre as músicas ou a lenda e atividades com o alfabeto. Num dia dessa semana fizemos algumas brincadeiras folclóricas, como a do lenço atrás, queimada, esconde-esconde, pega-pega, passa-anel, que eles adoravam brincar de passa-anel. E assim, a gente se divertia muito, porque eu participava com eles, e que nem na brincadeira do passa-anel, o que não acertava, a prenda dele, digamos assim, ele teria que falar todo o alfabeto. E quando um não sabia, o outro ajudava. Então era bem interessante, assim, a ajuda entre eles. Então, como eu disse, a gente se divertia bastante e as crianças gostavam muito. E como afirma Carlos Drummond de Andrade, brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-los. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. E eu concordo com o que ele diz, porque as crianças necessitam se movimentar, pois se movimentando elas estão desenvolvendo os seus saberes. Na última semana foi mais especial, pois tanto eu quanto as crianças, nós sabíamos que era a última semana de estágio, então aproveitamos o máximo. Cantei com eles as músicas folclóricas, contei uma história sobre as bruxas, que a gente estava bem ali no dia das bruxas. Essa história muitos gostaram, mas os mais pequenos ficaram um pouco assustados e com medo. Acho que assustei eles um pouco, mas enfim. Eu fui conversando, então eles entenderam, né, o sentido da bruxa. A gente fez algumas atividades com as letras alfabéticas e os números também. Brincamos e no último dia eu fiz uma confraternização e entreguei uma lembrancinha para cada um deles. O que acabei de relatar foi um pouco sobre as atividades que realizei com os alunos, pois eles gostavam muito de desenhar, pintar e brincar. Claro que a turma tinha uma rotina, porque a gente chegava na escola, então logo dava o sinal, então a gente entrava na sala, daí a gente rezava, daí fazia a rodinha, cada um contava as suas novidades, todo mundo, até as profs não podiam escapar, eles ficavam ansiosos para chegar a minha vez e a vez da outra prof, para eles ver o que a gente tinha feito, quais que eram as nossas novidades. Aí após a gente cantava algumas músicas, geralmente a gente cantava as músicas que eu já tinha ensinado para eles, a gente dançava, dramatizava, eles gostavam bastante. Quando terminava essa parte, eu contava a lenda ou ensinava uma música nova, e aí a gente fazia alguma atividade. Mas o tempo passava muito rápido, então logo já era a hora da merenda, aí a gente ia até o banheiro, após a gente voltava para a sala, para o refeitório, e depois que eles comiam a merenda, claro, a gente voltava para a sala de aula. Aí ainda tinha alguns alunos que levavam o lanche de casa, então eles lanchavam novamente na sala. Após isso a gente ia para fora brincar. Tinha dias que a gente retornava e fazia alguma atividade, mas em algumas vezes não dava tempo, porque às vezes tinha pais que vinham muito cedo, mais cedo buscar os alunos, às vezes era 5 horas e já estavam pegando as crianças, então eu não iniciava outra atividade para não prejudicar o que estava saindo antes. Bom, eu posso afirmar que esse estágio foi de grande aprendizado para mim, o qual lembrarei sempre. Estar ali dentro da sala de aula todos os dias não é tão simples assim, pois não estamos ali só para ensinar a ler e escrever, estamos ali para cuidar, dar atenção, carinho, ensinar de tudo um pouco, como respeitar o respeito um ao outro, orientá-los, dar alguns limites, como saber ouvir, dar a vez, ajudar, cuidar, e enfim, é tanta coisa que para ser um professor não basta só querer
ser um professor. Ah, eu quero ser um professor. Não. Para mim, é preciso ter amor pela profissão e principalmente amor às crianças. Como diz Paulo Freire, não se pode falar de educação sem amor. Uma das dificuldades que eu encontrei no meu estágio foi que eu não pude me envolver tanto nas brincadeiras com os alunos, como correr, pular, jogar bola, essas coisas assim. Então, isso eu senti falta, mas eu precisava me cuidar por orientação médica. Então, eu acredito que isso, mas mesmo assim, isso não me impediu de me envolver nas atividades com os alunos, pois criamos laços muito fortes, onde tenho certeza que todos lembrarão da Prof. Karine. Então, isso foi um pouco das minhas vivências no estágio de educação infantil, o qual eu fui muito feliz em realizar aqui na escola de Padre Gonzales, porque é a escola que eu me formei, então eu me sinto mais à vontade ali. Então, eu só tenho a agradecer aos professores, à direção, tudo, porque eles me ajudaram no que foi preciso, então posso dizer que eu fui bastante feliz em realizar esse estágio.